Vasco avança por reforços em pleno carnaval. Admar não está em folia. Admar está trabalhando. Com Admar, acabou a situação de especulação e contratação. A gente vai falar aqui sobre a situação de duas negociações que avançaram nessa manhã, esse sábado aí de carnaval. Vamos falar sobre o jogo de hoje também, jogo cercado aí de polêmicas. Fernando Diniz muito ameaçado, pessoal contestando a escalação do Fernando Diniz para o jogo de logo mais, e aquilo pegou de surpresa dois jogadores fora aí da lista de relacionados. Então me acompanhe até o final. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. A gente tem colocado vídeos aí, hoje está saindo um pouquinho mais tarde, mas a gente coloca o vídeo 10h40 da manhã, depois às 6 horas da tarde, depois a nossa tradicional live às 21h30. Meus amigos, bora falar sobre Vasco da Gama e Voltaço. Volta Redonda vem a São Januário para visitar o Vasco. Vasco hoje mandante, teve a melhor campanha na fase de pontos corridos aí de grupos, na Taça Guanabara. E o Gigante da Colina hoje tem que vencer. Tem que vencer porque o time está muito pressionado. O Vasco, nesse começo de 2026, coleciona vários fracassos aí, jogando no estádio de São Januário. E o que pegou de surpresa foi essa escalação do Fernando Diniz. O Vasco tem perdido jogos e mais jogos ali, empatado dentro de São Januário. E paz, meus senhores, o Fernando Diniz vai com a mesma equipe que perdeu para a equipe do Bahia, sem fazer nenhum tipo de alteração. Então parece que o Fernando Diniz está muito satisfeito com o que verdadeiramente está acontecendo no Vasco. A gente imaginava que a gente teria grandes substituições na equipe do Vasco da Gama, como, por exemplo, a entrada do PH no lugar do Puma. Não dá para entender por que o PH foi barrado para o Puma entrar. A mesma questão ali envolvendo o Cuesta, né? Então, um jogador que eu acho que precisava ali descansar um pouquinho para entrar o Saldívia. Situação do Cuiabano, não dá para entender. O Cuiabano hoje não foi nem relacionado para o jogo, né? O jogador que chegou aqui no Rio se colocando à disposição do treinador, o treinador não bota o cara para poder jogar. Enfim, né? O Vasco contratou o Rina Esclosa a peso de ouro, Spinelli no banco. Então, eu acho que o Fernando Diniz está brincando aí com fogo, sabe? A gente torce para que dê tudo certo aí, logo mais, mas não dá para entender. Outra situação que a gente passa aqui para vocês é do jogador Gumboga. O Gumboga pode estar de saída do Vasco da Gama, isto porque também não foi relacionado, opção do treinador aí, o Hugo Moura não ir para a partida de hoje. O Hugo Moura, que é um cara de confiança, foi improvisado na zaga, jogou de volante, entendeu? Então, até pela escassez de volante que o Vasco tem hoje na equipe, que são poucos volantes que a gente tem à disposição, o Hugo Moura não vai para o jogo aí. Espero que dê certo, mas, irmão, se o resultado não vier hoje, é a gota d'água para o Fernando Diniz. O Fernando Diniz está ameaçado, está só sendo esperado o próximo fracasso do Fernando Diniz, para o Fernando Diniz deixar o Vasco da Gama. Passar aqui para vocês aqui duas situações de mercado. As negociações aí com o volante Alan Laboa, tá? Elas evoluíram por demais, hein? Nas últimas horas. Evoluiu muito. O Vasco da Gama chegando ao meio termo.
com a equipe do Independente Medellín. Isto porque a equipe do Independente Medellín queria a compra direta do jogador, mas o Vasco está fazendo uma oferta de um empréstimo com uma opção de compra, caso o jogador bata a meta. Interessou aí ao Independente Medellín as condições propostas aí pelo Vasco da Gama, porque os valores da opção de compra seriam muito próximos daquilo que a equipe colombiana queria receber. Perfeito? Agora a gente fala aqui também sobre a questão do jogador Alisson. Perfeito? Negociação que também simplesmente evoluiu. O São Paulo já deu o aval para o jogador acertar com o Vasco da Gama. O Fernando Diniz pediu a contratação do jogador, o nome foi levado ao Fernando Diniz e o Alisson trabalhou com o Fernando Diniz no São Paulo. O Fernando Diniz gosta do jogador porque aquele jogador que consegue preencher lacunas no meio-campo e consegue ele, simplesmente fazer aquela situação do dinizismo, né? Fazer aqueles toquezinhos ali na bola ali. Então, informação vinda aí de São Paulo, nessa manhã aí de carnaval, é que o Vasco está a um passo da contratação do jogador Alisson. E olhem que há 2, 3 dias atrás, o pessoal de São Paulo falou que não tinha negociação. O empresário do atleta disse que não tinha negociação. E agora essa reviravolta toda aí envolvendo o nome aí do Adson, tá? E para finalizar o vídeo, a gente aguarda novidades aí sobre a situação do jogador Santiago Souza, o qual o Vasco da Gama tem muito interesse. Ontem o Vasco da Gama mandou uma proposta oficial para o Racing, perfeito, 6 milhões e meio aí de dólares por 60% dos direitos econômicos do jogador. Então, a gente vai aguardar, acompanhar a resposta aí do Racing aí. Perfeito? Pô, o Vasco está se reforçando, mas, assim, o dia promete. Vasco Volta Redonda. Se o Fernando Diniz não ganhar hoje, é demissão. E acredite se quiser, o nome do Renato Gaúcho já está aí à mesa há muito tempo. Agradeço muito pela sua atenção. Até mais tarde. Aproveite o carnaval aí com responsabilidade. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.